crianças com diagnóstico de autismo ou TDAH, né? Bom, o que acontece com essas crianças, né? Essas crianças, elas possuem um olfato muito apurado. Paula, toda criança possui olfato apurado? Toda criança possui olfato apurado. Não é só por causa do diagnóstico, tá? Até os 8 anos de idade, as crianças têm um olfato mais apurado. Então, obrigatoriamente, mesmo em termos, eu vou usar óleo essencial na atmosfera, você tem que usar de uma maneira mais diluída, em menor quantidade, porque a criança tem um olfato mais apurado. Mas, em particular, as crianças que possuem esse diagnóstico de autismo têm um olfato bem mais apurado, né? Então, você tem que diluir mais ainda para eles. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o que acontece com a criança que possui esse diagnóstico? Ela se comunica com o mundo da maneira dela. E o porquê que ela é diferente? Porque o que você vê de muito simples, ela vê de uma maneira muito grande. E o que eu tô querendo dizer com isso? O que você vê de maneira simples, por exemplo, atravessar a rua, ele vê de uma maneira muito grande, muito barulho, muito tudo. E aí aquilo dá receio a ele e ele se esconde, né, na casa dele, digamos assim. Então, a criança que possui esse diagnóstico, ela vê um mundo diferente da gente. Então, você tem que ter, primeiro, você como aromaterapeuta, você tem que ver se a criança está disponível para ser tratada com aromaterapia. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho 2 casos clássicos que aconteceram comigo. O primeiro foi uma criança que a mãe buscou aromaterapia, é uma criança com autismo, e ela entrou na loja, entrou no meu consultório cheio de aromas, né? Porque não tem jeito, quem manuseia o óleo essencial acaba o local ficando com aquele aroma, né? E ela entrou, o filho dela entrou e o filho dela ficou assim, olhando, tipo, com estrelinha nos olhos. Eu falei pra ela, ele vai responder muito bem à aromaterapia. O olfato é um canal para ele excelente de comunicação. Ele tá aqui encantado, né? E aí foi muito interessante que eu fiz o trabalho com ele e ele hoje tem uma qualidade de vida bem melhor. Outro caso, agora o segundo caso. Entrou uma criança lá, né? Ele tinha uns 4 a 5 anos, mais ou menos, né? E ele entrou em desespero. Ele chorou, ele se debateu, ele não se sentiu bem, tá? Com o aroma. E aí eu falei pra mãe, falei, olha, por mais que você queira trabalhar com aromaterapia, o olfato não é o melhor canal do seu filho, tá? Então, não use aromaterapia com ele. Ele tá recusando, ele não tá se sentindo bem com aquele aroma. E aí vem a pessoa que lê e fala, óleo essencial é bom para crianças com esse diagnóstico, tem que usar. Não tem que usar, você tem que buscar um meio de comunicação que ele se sinta bem, tá? Então você como terapeuta, você tem que chegar para a mãe e falar isso. Claro que eu queria que ele usasse aromaterapia, mas ele não conversava, o meio de comunicação dele com o mundo não era o olfativo. E aí eu falei com ela, busca, por exemplo, uma musicoterapia, porque se o meio de comunicação dele for a audição, ele vai amar a música. Aí ela falou assim, quando eu ligo música ele gosta e tal, não sei o que. Eu falei, então não é aromaterapia que é o caso dele, né? Isso aconteceu uma única vez, mas pode acontecer com você uma vez, 2 vezes ou nunca acontecer,
Você tem que estar atenta a esses sinais e tem que saber explicar isso para a mãe, porque a mãe insiste. A mãe fala assim: não, mas eu quero, porque eu gosto de óleo essencial é bom, eu quero usar óleo essencial no meu filho, mas o filho não está disponível para ser tratado via olfativo, tá? Muito obrigada, um beijo grande.